Amém? Vocês receberam envelopes na entrada? Receberam? Amém, amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar ministrando, falando sobre Jesus. É uma série de pregações, de mensagens falando sobre Jesus, né, nesse mês. Só que nós queremos falar do Jesus, homem de oração. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. E se desfez da sua glória. E como homem, sempre orou ao Pai. E tudo que nós fazemos tem que ser através da oração. Porque Jesus é o nosso modelo, né? Assim como diz o apóstolo Paulo, que ele é imitador de Cristo. Nós, como servos, filhos, somos imitadores de Cristo. Então, que nós venhamos seguir o exemplo do nosso mestre, do nosso bom pastor. E o pastor Délio orou pela minha vida. E assim eu quero uma oração breve, porque se nós vamos falar do nosso Deus, 100% homem, 100% Deus, tudo que ele fez orando. E eu gostaria de entregar a vida de vocês nesse pequeno minuto de oração. Amém? E que vocês orassem comigo, para seguir o exemplo do mestre, o nosso Rabi. Amém? Pai, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe a esse lugar, no propósito que o Senhor tem conosco. Peço que no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso intercessor, que o Senhor em liberdade flua através da minha vida, e que aquilo que o Senhor quer falar através de mim, que assim seja e que assim se cumpra. Que o Senhor, ó Pai, venha incutir na mente, no coração da tua igreja, Pai, a sede, a fome, a alegria pela oração, porque tudo se move através da oração. É o que eu oro, Pai, e eu te entrego nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra em João 17. A partir do 1. Diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu, sinal que ele estava na terra, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste e tens guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti, creio que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Neles e eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. A passo que vou para junto de ti, Pai Santo, que guardem-os em teu nome, e me deste, para que neles sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-nos no teu nome, que me deste, e os protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse as Escrituras. Amém? Até aqui. Aqui Jesus, antes de
subiu aos céus, ele intercede pelos discípulos e intercede por nós. E um grande equívoco que muitas pessoas cometem, principalmente os novos na fé, é que Jesus operou e tudo que ele fez, tudo que ele viveu, as pessoas muitas vezes não têm a compreensão que ele fez tudo na condição de homem, 100% homem. Então Jesus operou milagres, prodígios, ministrou vidas como homem. E ele nos confiou e nos delegou essa mesma autoridade, esse mesmo poder. Amém? Para complementar e confirmar essa palavra, Lucas 3:21. Diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus, ao se batizar, ele orou. E o céu se abriu. E assim é sobre a nossa vida. Quando você abre a sua boca e manifesta a palavra de Deus, o céu se abre. Porque o Senhor nos deixou isso como um grande e poderoso testemunho. Amém? Onde e por que Jesus orou? Vocês já pensaram nisso? Onde e por que Jesus orou? Jesus orou no Getsêmani, no momento de dor e aflição, demonstrando ele como homem de dores. E quantas vezes nós, no momento de dor e de muita aflição, não temos o mesmo posicionamento e a mesma entrega de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nosso homem de oração. Jesus orou, como nós fazemos aqui todos os domingos de Santa Ceia. Jesus orou, dando graças ao Pai, na ceia. Jesus orou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus agradeceu quando ressuscitou a Lázaro. E quantas vezes nós estamos na caminhada, no cotidiano da nossa vida, e não agradecemos ao Senhor? Quantas vezes, tendo Jesus como o nosso exemplo de homem de oração, Jesus, o nosso advogado fiel, o nosso intercessor junto ao Pai, Jesus tinha uma vida de oração. E quantas vezes nós só temos momentos de oração, mas não temos uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento. Primeiro ponto, ele foi, é e sempre será o nosso intercessor. E hoje, ele intercede por nós através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. Jesus nos deixou um modelo, o Pai Nosso. E quantas vezes nós falamos
que não sabemos orar? Quantas pessoas falam, não sei orar? Você tem um modelo, não tem desculpa. Se você não sabe se expressar diante de Deus, ore o Pai Nosso. E o Espírito Santo, Deus vai dar o crescimento na sua oração. Ele nos deixou um modelo. E se o Pai Nosso, para você, não está sendo suficiente, você tem salmos. Salmos, orações, súplicas. O livro de Salmos. Davi e tantos outros homens orando, colocando a vida diante de Deus. Jesus, Ele nos deixou um testemunho vivo e escrito da sua vida de oração e devoção. O mundo espiritual só respeita a palavra e a oração, porque a palavra tem que ser verbalizada. Quando você declara a palavra, o céu se abre, o mundo espiritual se abala e o inimigo bate em retirada. Porque você abriu a sua boca e verbalizou, usou a espada do Espírito. Porque a matéria-prima no mundo espiritual é a palavra. O mundo espiritual se move pela palavra. E a palavra tem que ser verbalizada, declarada com autoridade, convicção, ousadia e poder. Mateus 26, 41, 42. Vou dar alguns textos, porque aqui, se você pegar a sua Bíblia, você vai perceber que na maioria das Bíblias está escrito em vermelho. Para aqueles mais novos na fé, o está escrito em vermelho é porque é o Senhor Jesus Cristo falando. Não é uma narrativa, é Ele mesmo falando, Ele mesmo nos orientando. Amém? Vamos lá, Mateus 26, deixa eu pegar aqui. Aqui Jesus estava orando e os discípulos estavam com Ele. E Ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que o beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, eles estavam com sono. Deixando-os novamente, foi pela terceira vez orar. Nós vemos persistência, perseverança, dedicação de Jesus Cristo na oração. Independente daqueles que dormem, você tem que ter essa dedicação. Mateus 7,7 diz, isso é perseverança: pedi, batei, que abro-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então, que você tenha essa vida dedicada. Isso é para todos. O Senhor não faz distinção de pessoas, mas eu creio que de atitudes. Que a sua atitude diante de Deus seja uma vida comprometida com a oração. Você comprometido com a oração, você está comprometido com o Pai. Porque assim foi Jesus Cristo. Amém? E Mateus 6,6 diz: tranca a tua porta e ora ao Pai em secreto, que o Pai que ouve em secreto, Ele responde.
oração em secreto. E Mateus 5,44 diz assim: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que os perseguem. E Mateus 21:22 diz: tudo que pedirem de oração crendo, isso recebereis. Vida de oração. Oração é a chave que abre o entendimento da palavra. Está em Filipenses 4, 2, 3. Oração abre a revelação da palavra. Então você nunca pegue a palavra na carne, na força do braço, sem antes orar. Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento, a compreensão, a revelação da tua palavra. E Ele abre porque você abriu a sua boca para orar. Queria deixar algumas perguntas aqui para os irmãos. Como anda a sua vida de oração? Você tem seguido os passos de Jesus? Se o Mestre, sendo Deus, orou, e você tem orado? Nada se move sem oração. Há um tempo atrás, eu estava conversando com algumas pessoas, com alguns ministérios, e eu falei para eles: não adianta puxar a orelha, apertar ou espremer, é de dentro para fora. Se você leva um líder, um liderado, a ter uma comunhão, um relacionamento e vida de oração, você não precisa pedir, simplesmente acontece, porque ele está transbordando de oração, ele está transbordando da palavra, ele está transbordando de Deus, e tudo fica leve, e tudo flui, porque ele é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Amém? Nós temos alguns exemplos de homens que oraram. Saulo, quando o Senhor delega Ananias para ir ter com Paulo, com Saulo, ele fala a Ananias: vai, que Saulo está orando. Quando o anjo do Senhor se apresentou a Daniel, ele disse: as suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. Que a sua vida seja essa vida de oração. E algo muito sério e muito profundo: sem oração não tem intimidade. Se você sair dessa igreja hoje com isso selado na sua mente e nas tábuas do teu coração, sem oração não tem intimidade. Quer ter intimidade com Deus? Quer ouvir a voz do Senhor audivelmente nos teus ouvidos, no teu coração? Relacionamento. Busca. Entrega. Amém? E eu queria deixar 8 lições que Jesus nos ensinou, não só através de João 17, a oração sacerdotal, mas também sobre todos esses textos que nós mencionamos aqui. Eu costumo, não querendo sair do tema, quando você lê a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele está dando as principais
recomendações, porque ele já estava no fim da sua trajetória, e ele quis deixar todo um legado, todo um testemunho. Quando você pega Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, a palavra é uma grande e poderosa carta expressa pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos dizendo, assim como Paulo deixou para Timóteo as cartas pastorais. Meu filho amado Timóteo, ele vai dando tudo que Timóteo tinha que fazer. Assim a Bíblia, assim a palavra de Deus, ele nos deixou aqui exatamente o padrão de conduta, de regra e de vida. E os exemplos, os 8 lições, primeiramente, com esses textos, Jesus nos deu uma primeira lição, lição de humildade, sendo Deus, humilde. Chega um momento na palavra que ele foi lavar os pés dos discípulos. Então ele nos deixa a humildade. Segundo, o seu amor pelo Pai, que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Terceiro, sua comunhão e gratidão. Quarto, seu respeito. Quinto, sua obediência. Sexto, sua submissão. Sétimo, sua rendição, sua renúncia. E 8, sua dependência do Pai. Como anda a sua dependência? Você consegue crer e se render a um ponto de confiar plenamente ao Pai? Só quem ora, só quem se rende à palavra consegue chegar nesse nível de dependência, de comunhão, de relacionamento, de profundidade, de entendimento. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem testemunhos poderosos em Cristo Jesus para contar? Se não tiver, reveja a sua vida de oração, a sua busca incessante pela palavra, porque o reino de Deus se constitui em palavra e em poder. Quantas pessoas nunca ouviram a voz do Senhor, sendo que Ele opera na sua multiforme sabedoria e graça. Quanto mais você se relaciona com a palavra, quanto mais você se relaciona em oração, mais intimidade. Passa a ser amigo e não apenas servo. Você já parou para pensar que muitas situações que você vive no cotidiano da sua vida e na sua casa, basta apenas abrir a boca? Abra a sua boca que dela eu encherei. Você já percebeu que muitas vezes por falta de entendimento, de compreensão, que o meu povo padece por falta de entendimento? Porque basta você chegar na sua casa e declarar a palavra de Deus e abrir a sua boca para que o mundo espiritual se mova. E para aquilo que estava travando, você mande, ordene, bater em retirada. Oração, ação, uma vida de ação, convicção. Quanto mais você se relaciona, mais convicção você tem, mais firmeza você tem.
é uma fé inabalável. Palavra, oração, Espírito Santo, fé. Se encha da palavra. Em Atos dos Apóstolos, bem ali no início, Atos 2, 42. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, palavra, na comunhão, é o que nós estamos fazendo aqui, reunidos, no partir do pão e nas orações. Eu vou dar um testemunho, essa palavra, por que ela fica registrada no meu coração? É bem breve. Quando eu estava para se casar, a minha esposa, ela entrou num determinado lugar para ver decoração, para ver uma série de questões. E eu ali no carro, audivelmente, eu não tinha ainda chego a essa palavra, e o Espírito Santo falou ao meu coração: abre, em 1 João 5,14. E essa palavra ficou para sempre registrada na minha mente e no meu coração. E naquele dia, de acordo com essa palavra, eu abri a minha boca, que diz assim: essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouves, sabemos que recebemos as petições que lhe fizemos. E naquele dia eu fiz essa oração. E naquele dia, por estar sensível à voz do Espírito Santo, as petições que eu fiz a Ele segundo a palavra, aconteceu. E você tem, como Jesus nos ensinou em cada passagem, oração de confissão, oração de súplica, clamor, ações de graça, intercessões e orações em concordância. Você que é casado, faça oração em concordância com a sua esposa, para que você desfrute, prove, testemunhe o que é uma oração em concordância, no mesmo parecer, na mesma visão. E você que é solteiro, faça uma oração em concordância, assim como eu fiz com a palavra de Deus, para você ver os céus abertos como Jesus orou e o céu se abriu sobre ele, para que você tenha testemunhos poderosos do favor de Deus, da sua graça, da sua fidelidade, da sua bondade. Muitas vezes você está esperando algo, veio aqui num propósito, querendo uma resposta, e a resposta é simples, ela está junto de ti, no teu coração, na tua palavra. Esse culto, ele iniciou com uma palavra. 1 Coríntios 2,9, também uma palavra rema na minha vida. Nem olhos viram, nem olhos viram. Você já pode ter lido essa Bíblia 1000 vezes. Nem olhos viram. Você já pode ter escutado milhões de pregações. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você está aqui por amar a Deus, por querer algo a mais, se relacionar com Ele. A sua vida muda para sempre. Como disse Jó, ele só ouvia falar dele, mas ele foi buscar face a face. Busque a face do Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu ser.
Marque na sua palavra, na sua Bíblia, um dia, uma data. O que falta muitas vezes para o cristão é ousadia. Ousadia da mulher do fluxo de sangue. Ousadia do cego Bartimeu. Ousadia que tiveram os homens de seguir o Mestre, de buscar a face do Mestre. Porque senão, você vai continuar caminhando nessa terra e com aquela sensação que está faltando algo. Que o dinheiro não compra, porque a traça e a ferrugem consomem e os ladrões minam e roubam. Mas quando você tem Jesus Cristo e anda no modelo de Jesus Cristo, como verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade, você terá uma história para escrever. Atos dos Apóstolos através da sua vida. E que seja assim. E que você se renda dessa forma. O que o Senhor espera de nós? Ele faz a pergunta e Ele mesmo dá a resposta. Em Salmo 24, Ele diz, primeiro Ele pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? E Ele mesmo responde, que é limpo de mão e puro de coração, e que não entrega sua alma à vaidade. Entenda uma coisa, você está aqui sentado, e a todo tempo, o meu e o seu coração está sendo esquadrinhado. Ele esquadrinha o coração. Ele sabe dos nossos anseios, desejos, pensamentos, palavras, antes mesmo dela sair da sua boca. E se o teu coração for contrito e quebrantado, e você não barganhar com Ele, e ser sincero, autêntico, legítimo com Ele, a sua vida muda hoje. Por uma decisão, por uma busca incessante sobre Ele. Eu queria nesse momento colocar diante de Deus a vida de vocês e de uma forma simples, porque Jesus é simples. A palavra, ela é profunda, mas ela é simples. E que nessa noite, não importa o seu tempo de caminhada, o seu tempo de igreja, não importa o tanto do teu conhecer e o tanto do teu saber, não importa o seu título, não importa. O que importa é que Ele está esquadrinhando o teu coração. Então não se sabote e não engane-se a si mesmo. Mas que vocês verdadeiramente venham se entregar completamente. De repente você sentou nessa cadeira, chegou aqui com o desejo e a motivação de ver a conversão de um parente, de ver uma situação financeira resolvida e de ver qualquer questão natural a ser resolvida. Mas muitas vezes essa questão, para ser mudada e alterada, basta a tua ousadia. E é um momento que vergonha, medo, ansiedade, frustração tem que ser colocada de lado. Porque assim, todas as pessoas que decidiram diante de Deus se mover, Ele moveu. É bíblico, é palavra. E muitas vezes a gente fica aí, lutando, relutando com nós mesmos, com o nosso eu. Sendo que é tão simples. E eu gostaria nesse momento de fazer um apelo. Um apelo para os convertidos, os batizados, os que conhecem Jesus ou que ouviram falar de Jesus, mas aqueles que estão querendo ouvir a Jesus, estão querendo relacionamento com Jesus e não sabem como. A mensagem foi passada e não é minha, é dele.
oração, palavra, entrega, intimidade, relacionamento, renúncia, dependência. Então eu gostaria de fazer um apelo àquelas pessoas que querem viver essa vida de oração e têm essa dificuldade de orar, dificuldade de se expressar a Deus, dificuldade de falar com Deus e dificuldade de ouvir a voz de Deus. E fazer um apelo àquelas pessoas que ainda não confessaram Jesus, caso no nosso meio tenha alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Se abrir a sua boca e confessar a Ele, você passa a ser templo do Espírito Santo, morada de Deus. Antes dessa oração, a sua carne, ela faz o que ela quer, porque sem o Espírito Santo a tua carne não tem contra o que militar. Se ela mandar, você tem que obedecer, porque você é escravo. Mas depois dessa confissão, dessa oração, você passa a ser filho registrado no céu. E você passa a ser a templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo te convence, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo opera. Entra uma nova criatura que não peca, que é o Espírito Santo. E quando a tua carne quiser pecar, o Espírito Santo vai falar: isso não é bom para você, filho. Larga disso. Então, você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor, já foi efetivo na obra, fervoroso na obra, e hoje está aqui, fraco, desmotivado, desacreditado. Se você é essa pessoa e deseja no teu coração, que você venha aqui na frente, que gostaríamos de orar. Se você tem dificuldade em se expressar, orar, seja quem for, não é momento de medo nem de vergonha, é momento de entrega. Vem aqui na frente. E você que quer confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, vem aqui na frente, que nós queremos orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Tem alguém? Fique à vontade. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor essas vidas. Espírito Santo de Deus, oro, intercedemos e pedimos, ó Pai, aqueles que se comprometeram e vieram aqui, mas aqueles que por algum motivo, Pai, ainda estão em determinado lugar, que no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor derrame da intrepidez, da ousadia, que coloque um cântico novo nos lábios e que a palavra da verdade, a palavra da justiça, a palavra do temor venha fluir e que eles consigam, Pai, pela fé e no nome de Jesus Cristo, orar. Pai, assim como o Senhor tocou com a brasa viva do altar na boca do profeta Isaías, que no nome de Jesus toca com brasas vivas do altar e que, Pai, eles comecem, Pai, na liberdade do Teu Espírito, comunhão, intimidade com a oração, intimidade com o reino. Assim, Senhor, como o Senhor, um homem de oração, Pai, que essas mulheres, esses homens, esses casais venham, Pai, romper em fé, romper na oração e frutificar em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós entregamos essas vidas ao Senhor, Pai, que o Senhor comece a escrever um novo tempo, uma nova história sobre a vida deles. Em nome de Jesus, todos, ore assim comigo. Aqueles que de repente se sentiram temerosos ou por timidez, no seu lugar ore. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ouvi a Tua palavra, fui ministrado pela Tua palavra, e diante do Senhor,
e diante das testemunhas, eu entrego, eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Pai, no nome de Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida, governa a minha casa, governa o meu lar, governa a minha família, e começa hoje, nesse dia chamado hoje, um novo tempo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha parentela, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, ser achado nele. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela palavra, pelo propósito. Obrigado, Pai, por cada vida, obrigado por cada família, obrigado por que o Senhor operou no nosso meio. Nós cremos, ó Pai, porque não é por vista, é por fé. Curas aqui nesse lugar, ó Pai, restauração, transformação. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, segundo a Tua palavra e segundo o Teu nome, abençoar cada lar, cada família aqui representada com toda a sorte de bênção. Que temos uma noite de sono abençoada, um dia de trabalho abençoado, e que todos vão em paz, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em concordância. Nós dizemos amém, amém e graças a Deus. Vá com Deus e que o Senhor nos acompanhe. Amém.